Olá, gente. Todos nós fomos surpreendidos nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro e no Brasil com esta intervenção política militar proposta por Temer e por seu grupo do PMDB, que ainda conta com Moreira Franco, de quebra Rodrigo Maia e o ex-governador em exercício Luiz Fernando Pezão. Enfim, nós estamos aqui para responder a 5 perguntas para fazermos esse debate. Primeira pergunta: o Rio de Janeiro vive uma situação dramática de violência? Claro que sim. Os números de janeiro são assustadores. Nós tivemos 50 policiais baleados no Rio de Janeiro, dos quais 16 faleceram. Nós tivemos 66 pessoas mortas pela polícia. Enfim, os números de 2017 comparados com 2016 mostram que todos os crimes relacionados contra a vida, homicídio, letalidade de maneira geral, também cresceram. Agora, a solução para esse problema é esta intervenção proposta pelo grupo do PMDB? Nós temos policiais com salários atrasados, assim como boa parte dos servidores, professores, médicos, enfermeiros. Nós temos um caos de uma cidade abandonada, de um estado abandonado. A solução para todos esses problemas, que são graves e estruturais, é uma intervenção política militar que vem da cabeça de Temer e Pezão? Ou será que não? Nós precisamos aprofundar esse debate. O mesmo Michel Temer, que agora parece ter descoberto a solução para o Rio de Janeiro, cortou do orçamento 10% na área de segurança pública no último ano. Então não me parecia ser, até o momento do Carnaval, alguém muito preocupado com a situação da segurança pública do Rio. O que Michel Temer e esse grupo do PMDB realmente pretendem com essa medida? Segunda pergunta: essa intervenção é militar ou será que ela é política? O general Braga Neto, que será o interventor militar aqui no Rio de Janeiro, ele estava de férias, deu uma entrevista dizendo que não sabia desta ação, ou seja, o Exército não participou de qualquer planejamento ou pensamento no que diz respeito a este decreto, e quando consultado, este general Braga Neto deu uma frase muito curiosa sobre o Rio de Janeiro. Diz que o problema daqui é que tem muita mídia. Não foi consultado, não veio do Exército, não veio de qualquer pessoa das Forças Armadas que poderia dar esse caráter mais militar a ideia de uma intervenção. Pelo contrário, nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro, durante o mês de fevereiro, se anunciou junto à Firjan, outros grupos do terceiro setor e o próprio governo, a ideia de um plano integrado de segurança pública, que na verdade era mais do mesmo, era um plano frágil, inclusive, mas o governo apontava para um lado completamente distinto da ideia de uma intervenção. E o mais curioso, durante o primeiro final de semana, quando este decreto é anunciado, nas vésperas da votação do Congresso, num domingo, o presidente golpista Michel Temer não estava reunido com os estrategistas de segurança pública, não estava reunido sequer com o Exército, não estava reunido com a cúpula da segurança fazendo uma transição, não. Ele passou o dia reunido com marqueteiros, exatamente isso. O presidente Michel Temer, nas vésperas da votação do Congresso desta intervenção militar ou política no Rio de Janeiro, ele se reúne com marqueteiros. Eu acho que essa é uma grande pista para a gente entender o que Michel Temer, Moreira Franco, Rodrigo Maia e Pezão pretendem com isso aqui. Não tem muita novidade a ideia do Exército sendo utilizado na segurança pública dentro do Rio de Janeiro. Nós, por exemplo, em 2008, nós tivemos no Morro da Providência a ocupação do Exército. Nós tivemos em 2010 no Complexo do Alemão. Tudo isso é muito tranquilo na memória da gente. Em 2014 nós tivemos na favela da Maré, né? E tivemos diversos outros episódios, como na Rocinha, enfim. O que isso pode nos trazer como reflexão? Primeiro, todos esses anos foram anos eleitorais. Em 2008, em 2010, em 2014. Em 2010, o Cabral, lembram dele? Hoje preso, condenado. O Cabral foi reeleito governador do Rio de Janeiro em primeiro turno, com um debate claramente militar na área de segurança pública. Eleito com uma forte pressão de votos. Nós sabemos no que isso deu. Em 2014, Pezão estava com muita dificuldade de ser eleito governador. Foi eleito a partir de uma grande articulação e também com um discurso militarizado na área de segurança pública. O PMDB é mestre em provocar o medo e vender falsas soluções. O que, na verdade, esse grupo do PMDB quer é provavelmente salvar a sua própria pele. Este ano tem eleição novamente. E a gente sabe que o PMDB do Rio de Janeiro tem muita dificuldade de continuar no poder. O Rio de Janeiro tem uma grande chance de se livrar do PMDB. Este sim um crime organizado, né, onde parte dessa quadrilha, inclusive, hoje está presa
o ex-presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo, ex-governador, eles estão presos. Não sou eu que estou dizendo que aquilo ali é uma quadrilha, é um crime organizado. É a própria justiça criminal que está apresentando esse quadro. Eles, na verdade, não querem salvar o Rio da insegurança pública, eles querem salvar a sua própria pele dentro do Rio de Janeiro. Mas não é só o PMDB do Rio de Janeiro. O Michel Temer, que tem apenas 3% de aprovação, Michel Temer é uma margem de erro, também quer salvar a sua pele num projeto nacional. Por isso, esta intervenção é no Rio de Janeiro, que a gente sabe que reflete influência no Brasil inteiro. Michel Temer tem a chance, na verdade, de criar uma agenda supostamente progressiva para ele. A ideia de que vai salvar o Rio de Janeiro, como se ele não tivesse nenhuma relação com este PMDB que está preso, encarcerado aqui no Rio de Janeiro. Então, na verdade, esta ocupação não é para nos oferecer maior segurança, é para dar mais segurança eleitoral ao PMDB do Rio de Janeiro e do Brasil. Terceira pergunta. O Rio de Janeiro é o lugar mais violento do Brasil hoje? Todas as estatísticas oficiais mostram que o Rio está em 10º lugar no índice de violência no Brasil. Lugares como Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco são lugares mais violentos. Para isso se mede através da taxa de homicídio, em que lugares houve mais homicídio, proporcionalmente à sua população. O Rio de Janeiro está em 10º lugar. Isso significa que o Rio de Janeiro tem uma violência que não é grande, ou que não é um grande problema no Rio de Janeiro? Não, muito pelo contrário. Os índices de violência aqui são inaceitáveis. Lugares como Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro têm índices alarmantes. As pessoas têm uma sensação de insegurança absoluta, não conseguem muitas vezes sair de casa, têm suas vidas cerceadas. E evidentemente isso precisa ser enfrentado. A gente precisa ter propostas muito concretas. Agora, esta intervenção proposta pelo Temer gera o que no Rio de Janeiro? Mais do que uma ocupação dos morros. Ela gera a possibilidade de você mudar juridicamente toda a situação estrutural e institucional do Rio. Órgãos como a Assembleia Legislativa, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual não poderão mais exercer o seu trabalho, terão uma limitação institucional frente à segurança pública, porque ela estará submetida a Michel Temer e a um interventor. Um governador legitimamente eleito, independente da sua qualidade, quando ele erra politicamente, quando ele não cumpre as contas, ele pode sofrer um impeachment. O que se faz com o interventor? Não cabe um impeachment. Como ele será fiscalizado? Por quem será fiscalizado? Apenas exclusivamente pelo presidente Michel Temer. Então, a insegurança, a fragilidade democrática, as incertezas que esse decreto geram são muito graves. Isso é muito mais do que ter o exército provocando mais ou menos segurança, com todos os questionamentos que já podemos fazer, a nossa experiência sobre a participação do exército na segurança pública, que nunca nos trouxe grandes respostas. Mas, independente disso, o que está sendo proposto pelo Temer não é só a presença do exército, é uma intervenção militar onde você, cidadão comum, vai, por exemplo, responder à justiça militar e não mais à justiça comum. Qualquer crime cometido por um militar é a justiça militar que vai julgar. Então isso muda substancialmente todas as relações democráticas e institucionais aqui no Rio de Janeiro. Isso é grave, não pode ser feito dessa maneira. Quarta pergunta. Este carnaval no Rio foi o mais violento dos últimos anos? Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontam que não. Na verdade, vários índices como homicídio, roubo, furto, eles foram menores nesse carnaval do que nos anos anteriores. Isso não significa que o carnaval do Rio tenha sido tranquilo. A gente sabe da importância do carnaval, da festa, o quanto as pessoas tomam as ruas, é um momento de grande alegria e é um momento que traz investimento para a cidade. Na verdade, quando a gente pensa que a gente precisava de mais ordem, e com isso a ideia de que teríamos mais segurança se tivermos ordem, é verdade, nós podemos ter mais planejamento. Agora, fato é que não existe só desordem, o que existe é abandono. Nós temos um prefeito eleito que não entendeu o significado do carnaval, que se ausentou da cidade no carnaval. Então não adianta pensar numa ordem se a gente não sabe quem tem a chave da cidade. Na verdade, a desordem ela é muito mais política do que social. Nós temos um ex-governador em exercício, que certamente no final do seu governo será preso, e nós não temos planejamento algum, nem na área da segurança, nem na área da saúde, da educação e nem das festas populares. Agora, este Carnaval do Rio não foi o mais violento. Me parece que o PMDB está querendo fazer é uma grande cortina de fumaça, dando uma resposta ao Carnaval, que esse sim foi o mais politizado dos últimos anos, não o mais violento. Desfiles como da Beija-Flor, do Tuiuti e da Mangueira certamente incomodaram bastante a cúpula do PMDB no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. A resposta para o carnaval não pode ser uma intervenção militar. Quinta e última pergunta. Se a intervenção política militar é uma farsa, quais são as nossas propostas?
Isso é muito importante e não vem de agora esse debate sobre segurança pública. Nós temos inúmeros problemas estruturais, não somente emergenciais. Nós temos uma força de segurança aqui, formada pela Polícia Militar e Polícia Civil, que são muito pouco integradas. Nós temos uma capacitação desses policiais que é cada vez mais precária, condições de trabalho que são vulneráveis. Nós não temos investimento preventivo. Nós poderíamos contar sim com a ajuda da Polícia Federal, com a ajuda até mesmo do Exército, das Forças Armadas, num serviço de gabinete de gestão integrado e que foi previsto em diversos planos de segurança pública, trocando principalmente inteligência. Qual é a inteligência que o Exército tem das suas informações? Qual é a inteligência que a Polícia Civil tem, que a Polícia Militar tem, que a Polícia Federal tem? Poderiam estar integrados num gabinete de gestão, fazendo enfrentamento àquilo que o Rio tem de diferente em relação a outros lugares, que é a presença do armamento e das munições. Em todas as grandes cidades, em todos os estados, nós temos a presença do tráfico, nós temos homicídios, nós temos violência. O que o Rio traz de diferente, traz de tão assustador? A presença de armamento e de munição. Aí deveria ser um objetivo muito concreto de prioridade. E esta ação não se faz com intervenção militar, e sim com um serviço integrado de inteligência. Isso certamente seria muito mais barato do que os 600 milhões gastos em 2014 para 2015 na ocupação militar do Exército na Favela da Maré. Foram 600 milhões gastos. Qual é a situação da Favela da Maré hoje? Em que isso resolveu? Esta é uma medida cara e absolutamente improdutiva na área de segurança pública. Nós fazemos esse trabalho há muitos anos. Há 10 anos, há exatamente 10 anos, nós aprovamos a CPI que investigou a ação das milícias, que é um grave problema da segurança pública do Rio de Janeiro e que diferencia o Rio de Janeiro de várias outras cidades e estados no Brasil. Tem ali propostas concretas para tirar o poder econômico e territorial desses grupos. O governo não fez porque não teve vontade política para fazer. A CPI do tráfico de armas e munições, que eu também presidi, tem várias propostas absolutamente concretas ali. Então nós já temos publicados, pensados e divulgados essas propostas. Até hoje não foram feitas no Rio por falta de vontade política desse mesmo PMDB, que agora cria essa cortina de fumaça e tenta provocar medo e ilusão para salvar a sua própria pele.